Aqui no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que línguas são essas que os discípulos falaram aqui no dia de Pentecostes? E se eles falaram em línguas, o porquê do motivo? 10 dias antes desse episódio do capítulo 2 do texto que eu acabei de ler, Jesus tinha se reunido com os discípulos pela última vez antes de ser assunto ao céu, e Jesus deu uma grande comissão para os discípulos. É o que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, quando diz: Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Agora, como era que os discípulos pregariam o evangelho de Cristo em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, se eles não sabiam as línguas de outras nações? Se a maioria deles eram homens simples, pescadores, pessoas não acadêmicas, é óbvio que aconteceria um milagre. É óbvio que aconteceria a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida desses discípulos. E é o que a gente vê aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Essa manifestação do Espírito Santo manifestando sobre eles, e eles pregaram e eles falaram em línguas. Agora, essas línguas que eles falaram eram línguas estranhas, totalmente estranhas, ou eram línguas de nações? A gente vai ver que no livro de Atos, ainda no capítulo 2, o versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então veja que ali tinha judeus de todos os lugares do mundo e estavam reunidos no mesmo lugar. E veja o que aconteceu agora no versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ou seja, a língua que os discípulos estavam falando pelo poder do Espírito Santo eram línguas de nações, eram línguas maternas desses judeus piedosos que estavam ali presentes. Continue acompanhando a leitura agora a partir do versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Não somente judeus estavam ali, mas também pessoas de vários lugares do mundo, reunidos num só lugar, em Jerusalém, para ouvir as verdades de Deus. E naquela ocasião, os discípulos tiveram que se apossar do poder de Deus para poder pregar para essas pessoas. Porque vindo deles mesmos, eles não conseguiam pregar para aquelas pessoas, em vista de que eles não tinham conhecimento da língua daquelas nações. Então se manifestou o poder do Espírito Santo e eles falaram em línguas, nas línguas maternas daquelas pessoas que estavam ali. Então veja, a língua que eles falaram não eram línguas totalmente estranhas, eram línguas de nações, línguas compreensíveis, porque as pessoas que ali ouviram, ao voltarem cada um para a sua cidade, eles pregaram o que eles ouviram ali em Jerusalém. Eu queria mostrar um texto muito interessante que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, toda vez que o Espírito Santo se manifesta em alguém, é para um propósito, é para um fim proveitoso. Tem que ter um proveito. Naquela ocasião do dia de Pentecostes, o Espírito Santo só se manifestou ali nos discípulos para que eles falassem em línguas, porque ali houve uma necessidade. Se não houvesse, eles não tinham falado em línguas. Toda vez que o Espírito Santo se manifestar em alguém, tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Agora eu pergunto, qual é a finalidade de hoje, numa igreja brasileira, alguém falar numa língua que ninguém entende? Não tem lógica, não tem cabimento.
Então, é preferível que se pregue somente no português, para que todos possam compreender a mensagem que está ali sendo passada. Eu não sei se essa era uma dúvida sua, se você entendia bem esse texto de Atos capítulo 2, mas se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que logo estarei fazendo um outro vídeo para tentar esclarecer sobre qualquer dúvida que possa ter. Deus abençoe e até o próximo vídeo.